Olá! E aí, mulherada linda, maravilhosa, delícias, né? Do Senhor que somos. Como foi tua semana? Como tem sido teus dias da última quinta-feira para hoje? Coisas grandiosas, maravilhosas aconteceram? Ou foram dias assim bem suaves, bem serenos e com muita leveza? Pois é. Esse aqui é o nosso canal Leveza. Eu sou a pastora Vânia Amaral. Estamos aqui mais uma quinta-feira, então boa noite, graça e paz. E eu quero te convidar para conversarmos mais um pouquinho sobre essas coisas do nosso dia a dia. Também os homens que nos assistem, que participam, né? Se você é a primeira vez que está assistindo, vai ali, ó, se inscreva, dá seu likezinho e venha fazer parte desse momento tão gostoso que Deus tem nos proporcionado, né? Bom, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um versículo que eu gosto muito. Eu, como costumo dizer, sou meio ruim de endereço, né? Aí estava eu procurando em Provérbios e depois vim descobrir que não, que ele fica lá em Eclesiastes, no capítulo 7, o versículo 10, que diz assim: não murmures, porque os dias do passado foram tão melhores do que os de hoje. Portanto, não é inteligente levantar esse tipo de questionamento. Olha que coisa, né? Olha o que a palavra está falando, assim, que nós não devemos ficar questionando, perguntando, por que naquele tempo tal situação era melhor? Por que naquela época, né, algumas coisas era diferente, eu vivia em tal lugar, eu trabalhava em tal tipo de empresa ou de tipo de tarefa, de serviço que eu fazia. Ah, hoje não. Ah, naquela época eu tinha mais liberdade para sair, para poder fazer isso ou fazer aquilo. Hoje a vida é tão corrida. Sem contar que hoje a gente vive nessa situação aí de isolamento, de pandemia, de limitação. Nós que somos um povo de sangue latino, que gostamos de abraçar, de dar beijo, de dar abraço, de toque. Brasileiro gosta disso, gosta de toque, né? E um dia estava eu, meu esposo e o meu filho. Ele é uma criança ainda de 8 anos e meio, né? E aí ele perguntou, a gente conversando e ele brincando. Aí ele perguntou assim: papai, mamãe, por que vocês... por que gente grande fala assim? Aí eu falei, realmente, né? E principalmente alguns lugares do Brasil, principalmente eu sou do Rio, e diz que se pegar carioca e amarrar as mãos, fica mudo, não consegue falar. A gente fala mesmo assim, com muito movimento de mão, de braço, de ombro. E aí a gente fica, às vezes, preso muito ao tempo passado, né? E esse versículo lá de Eclesiastes, ele já começa dizendo que não é para murmurar. Essa pergunta, por que os dias passados eram melhores do que hoje? Quem disse? Agora há pouco mesmo eu estava ali, né, me preparando para poder gravar, e aí eu estava observando essas papinhas aqui em volta do olho e ficava fazendo aqueles puxadinha na frente do espelho para esticar. Gente, é o ciclo da vida. É o ciclo da vida. Uns são até mais privilegiados, a coisa prolonga assim por mais tempo. Outros não, outros já começam a aparecer. Mas é o ciclo da vida. E uma das coisas ruim que nós adquirimos para a nossa vida é ficar preso no passado. Ai, minha amada, se liberte. A gente tem que saber curtir todas as fases, né? Criança tem que ser criança, ela tem que saber curtir mesmo as coisas do dia a dia.
O Davi, meu filhote, ele é apaixonado por pipa. Então agora, nesse período que não está indo para a escola, né? Que a gente não pode ficar saindo, indo num shopping, brincar na rua, ir para outros lugares, ele passa, a diversão dele é as pipas. Então o pai dele vai, compra lá 4, 5 pipas, dá para ele, e é linda. Se você for no quintal aqui de casa, é rabiola para tudo quanto é lado, é esqueleto de pipa quebrada para tudo quanto é lado, linha, carretel de linha. Eu tenho um pé de pitanga, uma pitangueira no fundo do quintal. Ai, meu Deus, além dos ninhos de rolinha, tem também pipa presa nos galhos. Um dia desse eu estava na janela do quarto que dá para os fundos, aí eu fiquei rindo. Tinha um carretel, tem um carretel de linha, cheio de linha, preso lá em cima num galho. Ele está vivendo a fase dele. Aí vai ter a fase que vai chegar a adolescência, ele vai começar a viver as coisas de adolescente, a visão dele começa a mudar, aí vem a juventude e tal. Então, amadas, nós precisamos aprender a gostar do que Deus nos dá em cada fase, em cada momento. Talvez algumas coisas se tornam ruins e a gente fica nesse saudosismo, nessa lembrança do tempo passado, porque nós não nos desligamos de um tempo para passarmos a viver outro tempo. Eu gosto, acho que já devo ter falado aqui, muito de um versículo que se encontra em Salmo 118, é o versículo 24, que diz, qualquer dia a gente vai falar sobre ele. E este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. É uma verdade. Cada dia, eu costumo pensar que cada dia é uma obra que Deus faz. Cada dia Deus tece, borda, faz o alinhamento daquilo ali, corta, faz o molde daquele dia, e aí ele constrói. O dia de hoje não tem nada a ver com a quarta-feira de ontem. O dia de hoje é um dia diferente, que Deus teceu. As coisas que acontecem naquele dia eram coisas que estavam projetadas para acontecer, sendo coisas boas, sendo coisas ruins, agradáveis ou não. Mas é o dia que o Senhor Deus fez. E o que ele fala? Se alegre nele, festeje, comemore. É a etapa que nós estamos vivendo. Como eu falei aqui, já vezes anteriores, eu tive o ano de 2019 um ano atípico, né? Foi um ano, aliás, são 2 anos seguidos atípicos. Um ano atípico, um ano que de hospital, de internação, de cirurgia, de descobrir doença, de tratamentos agradáveis, desagradáveis. Foi um ano louco, né? Mas eu não tenho o que reclamar. Ao mesmo tempo, para mim, para minha família, foi um ano de grande mover de Deus. Porque vinha uma notícia ruim, Deus vinha e trazia uma solução de imediato. Vinha uma suspeita de algo que poderia ser doloroso, perigoso, assustador, aí aquilo ali era resolvido de uma maneira tão maravilhosa. Esses dias eu recebi, como eu faço tratamento no Hospital Sara Kubitschek, aqui lá em Brasília, eu recebi uma ligação semana passada da equipe de fisioterapia perguntando, querendo marcar uma avaliação, porque a última avaliação que eu tinha feito lá, eu estava no uso da bengala. Já tinha passado pela cadeira de roda, pelo andador, e já estava na bengala. Eu falei para ela, olha, inclusive todas as vezes que eu vou ir para levar a bengala para devolver, porque ela virou acessório de parede. Tá ali, né? Aí ela, não, vamos marcar, você traz, a gente vai avaliar se você pode mesmo ficar sem bengala. Eu falei, gente, eu nem lembro qual foi a última vez que eu peguei naquela bengala. São fases, são coisas que vão acontecendo. E esse versículo é muito interessante porque nós vemos pessoas que elas não conseguem seguir. Elas estão sempre presas
em alguma coisa lá no tempo que foi bom. Mas como eu falei na semana passada, tem coisas que a gente guarda, sonhos que a gente guarda, que não vale mais a pena. Ele já não vai caber mais na nossa fase de vida que estamos vivendo. E eu acho interessante nesse versículo, que nessa versão aqui, que tem algumas diferenças de palavra com o mesmo significado, mas essa minha versão me chamou muita atenção, porque diz assim: portanto, não é inteligente. Olha que coisa interessante. Não é inteligente ficar levantando esse tipo de questionamento. Essa pergunta que foi feita aqui, né? Porque os dias passados foram tão melhores do que o de hoje. Não. Se hoje, de repente, eu não estou vivendo algo bom, não foi porque Deus me deu um tempo bom e agora está me dando um tempo ruim. Talvez eu estou vivendo isso porque eu não me atentei que eu tenho que começar uma nova fase. Tem um livro de um pastor, acho que é dos Estados Unidos, esse livro é bem antigo, e ele fala que o mover de Deus é como a onda do mar. Quem já morou em local litorâneo, ou quem já viajou para a praia, a gente sabe que você fica ali na orla da praia, e o que acontece? A onda vem, aí quando ela vai chegando já perto da areia, ela dá aquela quebrada, pá! E aí sobe e já volta de novo, de volta para o mar. Só que quando ela está voltando, outra onda já está vindo, né? Até aquelas pessoas que levam aqueles, como é que é, caixote que fala, né? E levam umas pancadas da onda e aí fica lá desesperado tentando levantar. Quando está levantando meio tonto, vem outra e derruba de novo. Então, o mover de Deus na nossa vida, as coisas que Deus tem para mim e para você, só um minutinho. As 2 últimas semanas eu fiquei aqui entalada. Agora eu estou esperto. Então, quando Deus tem esse mover para a gente, nós temos que observar. Quando a onda vem, é um mover de Deus. Pega a tua prancha e vai surfando nela. Mas quando ela começar a quebrar na areia, não fica insistindo naquilo. Observa o que Deus está trazendo de novidade para você, para a tua vida, para a tua nova fase, para o teu novo momento, e esquece, só curte aquela espumazinha indo embora e se prepara para a próxima onda. Qual é a onda que você está vivendo? Talvez você está vivendo uma onda que já passou há 10 anos, 15 anos. Se você for tentar viver de novo aquilo, não vai funcionar, não vai ter graça. Seja criativa. Seja criativo. Crie coisas novas. Mude, a gente muda, como eu costumo dizer, muda o corte de cabelo, muda o estilo de maquiagem, muda. Eu me lembro de uma época que eu usava uma maquiagem. Gente, hoje se fala isso, o pessoal até vai achar engraçado. O nome era arco-íris, porque a gente colocava acho que quase as 7 cores do arco-íris para fazer uma sombra. Teve época que a maquiagem era uma coisa bem natural. Quanto mais puxado para o lado da sua como que se diz? Para o lado da sua tom de pele, era o melhor que tinha. Então as coisas vão mudando, o tempo vai passando e a gente precisa desprender do passado. Passado é só para lembrar. Só recordar, você junta com os amigos, lembra de alguma coisa, ri. Mas você não tem que ficar querendo trazer coisas do passado para viver num tempo que não é mais o passado, é o presente. Amanhã já é outro tempo, já é outra situação. E a gente vai descobrir que nós somos muito mais felizes quando nós vivemos a atualidade das coisas. Eu sempre observei e sempre achei interessante
grande incômodo que Jesus Cristo causou para a liderança da época em que ele vivia como homem na terra. Sabe por quê? Porque aqueles sacerdotes, aqueles escribas, aqueles líderes, eles eram mosaico. E tudo que fugisse da lei de Moisés era blasfêmia, crucifica, apedreja, mata, expulsa. E Jesus estava trazendo um tempo de graça, um tempo de perdão, um tempo... Eles achavam um absurdo um homem, um judeu, falar com o samaritano. E era necessário Jesus passar por Samaria, fazer um percurso talvez maior do que ele teria que fazer para onde ele estava indo. Mas era necessário ele sentar ali, era necessário ele falar para os discípulos para irem buscar alguma coisa para eles comerem. Porque era necessário, ele sabia que aquela mulher que não era bem vista na sociedade, que como ela mesmo disse na conversa, como ele mesmo falou, ela teve 5 maridos e nenhum deles foi o marido dela, nem o que estava com ela. A gente já entendeu qual era a situação dessa mulher. Era necessário, porque ela só pegava água num horário que não era comum ter muitas pessoas naquele poço, porque ela era mal vista na sociedade. Mas era necessário Jesus sentar ali, se encontrar com aquela mulher, conversar com ela, libertar ela do padrão de vida que ela tinha, transformar e trazer uma alegria para ela. O tempo já tinha passado, ela já tinha que viver algo novo. Então é necessário que a gente quebre certos conceitos que colocam na gente. Gente, quantos tabus que muitas das vezes ficamos presa naquilo ali. Eu não posso viver isso, eu não posso fazer aquilo. Pode, minha amada. Pode. Você pode. Aquilo que é legal, que é santo, que te traz paz, você pode. Tantas mulheres presas em conceitos tão terríveis, porque ela está presa num passado. Hoje eu não posso fazer uma faculdade, meu tempo passou. Passou nada. Passou nada. Não existe isso. Quantos casos a gente vê de pessoas que vão fazer faculdades lá para os seus 40, 50, 60, 70 anos. E aí? Porque eu não posso, de repente, me divertir mais com determinado tipo de coisa, não cabe bem para mim. Bobagem. Bobagem. Você está preso numa ideia que não é inteligente. A palavra de Deus que não é inteligente. Em Juízes, no capítulo 6, no versículo 13, diz assim: ao que Gideão declarou: meu Senhor, se Yahvé está conosco, por que nos vem sobre nós toda essa calamidade? O que estava acontecendo ali, que Gideão estava vivendo uma fase em que o povo, tudo que eles faziam, aí vinham os filisteus e roubavam deles. Eles plantavam, na época da colheita, eles vinham e roubavam. Ele estava preso numa lamúria, numa lembrança do passado. E quando ele se abriu, Deus falou: não, você vai libertar o povo. E ele, mas eu sou o menorzinho da menor tribo, a menor família da minha tribo, que é a menor. Nós ficamos presos nisso. Nós ficamos presos em coisas que Deus tem novidade. Deus tinha uma novidade para aquele homem. Deus tinha a novidade que ele ia ser o libertador do povo. Ele ia fazer uma guerra, ia vencer o inimigo, ia fortalecer o povo. E o que você está fazendo? Presa aí. Ei, vem cá. Sai desse passado, sai dessas lembranças. Deixa isso só para você lembrar. Lembra das coisas boas, mas vive as novidades. Seja criativa, viva com leveza, ser leve, ser suave, ser terna. Olha que ternura é uma palavra do passado. Lá nas décadas de 60 usava muito terno. A palavra ternura era muito usada naquela época. Mas vamos resgatar isso.
isso. Essa daí você resgata. Ser leve, ser suave, ser terna, ser criativa, ser inteligente. O livro de Provérbios, ele fala muito sobre a inteligência, sobre a sabedoria. Não leia o livro de Provérbios, vai lá, leia, faça uma leitura dele todos os dias. Você vai ler um capítulo, inclusive ele tem 31 capítulos, ótimo. Começa agora, se você não quiser começar agora, espera daqui a alguns dias, 1º dia de agosto, você começa a fazer uma leitura, meditar, refletir. Usa a tua sabedoria, seja sábia, seja inteligente, seja suave, tira esse peso, essa carga e abre os olhos para as novidades. Abre para as coisas novas que estão acontecendo. O mundo está girando, as coisas estão acontecendo e nós temos que nos adaptarmos a muitas coisas. Mas se adapte, seja criativa, seja inteligente, mas seja feliz. Seja feliz, sorria. E lembre lá de que esse é o dia. Quando você acordar, você já pensa assim, ai meu Deus, obrigada, esse é o dia que o Senhor fez. A despeito de tudo, vou me alegrar e me regozijar nele. Então, para você, até a próxima quinta-feira. Beijo no coração, com leveza, com ternura, em nome de Jesus.